Já estou aqui na cozinha com a Cíndia Taglieri, que é nutricionista, e agora nós vamos falar sobre excessos de álcool e alimentação nos períodos de festa. E isso não vale só para o carnaval não, né? Porque não. Tem final de semana que a gente vai, come um pouquinho a mais, bebe um pouquinho a mais e o organismo sente. Sente bastante, né, Pamela? Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Sempre que a gente tem algum evento que sai da nossa rotina, acaba escorregando um pouquinho na alimentação e às vezes na bebida alcoólica. Então tem que ficar atento, porque senão estraga o que fez a semana toda. E tudo bem dar essas escapadinhas assim na rotina? Olha, eu acho que a gente tem que entender que a alimentação, ela engloba muito o lado social, né? Então é difícil a gente fazer 100% da dieta, não sair nenhum dia. Então, eu acho que se o paciente não tem nenhuma restrição, nenhuma doença, ele pode sim ter alguns momentos de lazer, tomar um drinkzinho, comer alguma coisa gostosa e depois voltar para sua rotina. Vale, né? Vale. O equilíbrio é tudo nessa vida. Com certeza. E falando em drinkzinho, nós trouxemos várias bebidas aqui na mesa e vamos falar sobre elas para entender quantas calorias tem, porque algumas a gente olha e fala, não deve ter quase nada, mas gente, tem bastante caloria, mais do que um pão. Exatamente. Vamos começar por onde? Bom, a gente pode começar pela água de coco e aí a gente vai subindo aqui. Vamos lá então. Então vamos lá, a água de coco, ela é uma ótima opção, né? Super hidratante, então até num pré-consumo de álcool é legal a gente se hidratar e num pós também, depois a gente vai comentar sobre isso. E um copo de água de coco de mais ou menos 200 ml vai ter 40, 50 calorias, então super saudável e bacana pra gente estar utilizando. Esse é aprovado. Esse é aprovadíssimo. Aí a gente começa na parte dos drinks, então. Se a gente for pensar numa taça de espumante, se ele não for muito doce, aproximadamente 80 calorias. Uma taça? Uma taça, uma tacinha. Se a gente for para caipirinha, aí já começa a aumentar um pouquinho, porque além da bebida alcoólica, a gente pode ter a fruta, aqui no caso é o limão, então o valor calórico é irrisório, mas a gente acaba tendo açúcar. Então o valor calórico acaba sendo já um pouquinho mais alto, chegando a mais ou menos aí umas 200, 250 calorias, dependendo da quantidade de açúcar que coloca. E certamente ultrapassa se você coloca um leite picolé, condensado, um leite condensado, aumenta a fruta, né? Então tudo isso vai somando. Exato. E a cerveja, que muita gente gosta? Então, a cerveja é um caso importante da gente comentar. Um copo de cerveja, né, uma lata de cerveja, tem aproximadamente 150 calorias. É um pão. Exato, eu sempre falo isso para os pacientes. A cerveja eu brinco que é o pão líquido. O grande problema da cerveja, a gente toma ela rápido, né? Então ninguém fica com um copinho de cerveja. Por exemplo, eu tomo uma taça de vinho muito mais lentamente do que um copo de cerveja. Então o grande problema da cerveja é que a gente toma muito ao longo de um churrasco, ao longo de um evento. E aí, quantos pãezinhos a gente bebeu? Então, acho que esse é o grande cuidado aí com a cerveja. E porque muito se fala, a cerveja vai direto para a região do abdômen, né? Cerveja da barriga. Não, isso é um grande mito, na verdade. Porque tudo que tem maior valor calórico vai fazer com que a gente ganhe peso. A cerveja, além da caloria, ela tem quantidade grande de carboidrato. Então, aí tem que tomar cuidado em relação a isso. Mas ela não vai direto para a barriga, ela vai para todo o corpo. E o uísque, que eu tomo uma dose menor, então, em comparação à cerveja, então, tem caloria? Tem. Tudo tem caloria e tudo tem que ser com muita moderação. Se a gente for pensar numa dose de uísque, vai ter mais ou menos 120 calorias. É quase a mesma quantidade da cerveja. Mas se a gente parar para pensar, eu demoro muito mais para tomar essa dose de uísque. O outro cuidado é para não colocar um energético junto, porque a gente dobra esse valor energético também. Né? Então, se for um uísque puro, coloca um gelinho, vai tomando devagar, demora muito mais do que um copo de cerveja para tomar. Taça de vinho, muitas pessoas recomendam até, né, a inclusão dela nas dietas. Sim. O índice calórico é mais baixo? Se a gente pegar um vinho seco, uma taça, mais ou menos 94 calorias. Se a gente pegar um vinho mais doce, aí esse valor calórico também acaba aumentando, chegando a 150 até 200 calorias. E o consumo é mais lento também, né? O consumo também é mais lento, principalmente quando a gente fala de um vinho tinto que não precisa estar gelado. Então, com uma taça, também vou tomando muito mais devagarinho e curtindo o evento, o jantar, sem abusar. Aqui temos a vodka, que também faz parte da caipirosca. Exatamente. Então, a vodka é uma dose mais ou menos 72 calorias. Mesmo esquema, se a gente for colocar um refrigerante, por exemplo, ou se for fazer a caipirosca, a gente vai aumentar muito esse valor calórico. E por último, deixamos duas bebidas que são as mais boazinhas, né, do time, que é o gin e o saquê. Quantas calorias tem o gin? Então, o gin tá super na moda, né? Todo mundo fala que só toma gin porque não dá barriga, enfim. Uma dose de gin tem 60 calorias.
Qual a vantagem do gin? A gente faz com o refrigerante podendo usar o zero, então não acrescenta mais caloria do refrigerante e a taça fica grande. Sim. E aí põe bastante gelo e o que acontece? Vai tomando devagar também. E é uma bebida forte, É uma então bebida você forte, dilui, você dilui ela nesse exatamente. líquido e aí você bebe geladinha com gelo, né? Isso, com as especiarias que se colocam. Então, acrescenta menos valor calórico ao drink. Então, é uma opção interessante para quem está contando calorias. O saquê também é interessante? O saquê também é interessante, ele também tem um baixo valor calórico, ele pode ser usado aí de várias formas, com frutas também. A questão é, na maioria das vezes, principalmente aqui, a gente acaba fazendo caipirinha. Então, de novo, entra no esquema do açúcar e do consumo de fruta ou colocar o picolé. Então, atenção a isso. Eu posso substituir por um adoçante, né? Pode Caso eu queira substituir por um também. adoçante, E por sim. uma fruta com baixas calorias. Sim, como limão, Dá pra morango, substituir. alguma coisa assim. Dá sempre para substituir, gente, não Dá é? sempre para equilibrar Dá as para coisas, equilibrar. não é? Nós temos também alguns mitos e verdades. Vamos para o primeiro deles. Comer alimentos gordurosos antes de beber ajuda a retardar os efeitos do álcool? É mito ou verdade? Isso é um grande mito, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é nunca beber de estômago vazio. Porque senão o álcool vai chegar muito mais rápido e ser absorvido mais rápido. Mas a gordura em si, ela não vai favorecer isso. Então, o importante antes de consumir as bebidas alcoólicas é ter uma refeição com proteína, carboidratos integrais e uma boa hidratação. Isso sim vai deixar o seu índice glicêmico melhor, vai ter um alimento lá na frente, então a bebida vai chegar um pouquinho mais lentamente nesse intestino para ser absorvida. Porque quando eu bebo e exagero assim um pouquinho, dá vontade mesmo de comer alimentos mais gordurosos, comer carboidrato? Sim, porque o que acontece? A bebida alcoólica, ela é absorvida muito rápido nesse intestino e aí o organismo libera hormônios de fome. Então a bebida alcoólica ela é uma caloria vazia. Se a gente for tomar alguma coisa, o organismo vai pensar que vai vir um alimento e não vem. Aumenta a glicemia, depois essa glicemia cai, dando essa sensação de fome. E quando a gente tem essa sensação maior de fome, a gente quer coisas mais calóricas. A gente não vai querer uma salada e um grelhado. Eu vou querer um hambúrguer, eu vou querer uma pizza, um salgadinho, algo que me dê essa energia de uma forma mais rápida. Por isso que é importante se alimentar antes da ingestão alcoólica. Exatamente. Cerveja faz menos mal do que outras bebidas, outros tipos de bebidas? Isso é mito ou verdade? Isso é um mito. Por quê? Como todas as bebidas alcoólicas, a gente tem que ter moderação ao consumo, né? E é o que a gente comentou, a cerveja dificilmente a gente toma uma única lata. Então a tendência é tomar mais durante o período do evento. E isso aumenta o valor calórico bastante, lembrando que ela também tem bastante carboidrato. Ela só é mais leve no teor alcoólico. Entendi. Mas ela é tão prejudicial quanto outras bebidas. Exatamente. Bebidas destiladas, elas têm menos carboidratos? Isso é verdade ou mentira? Isso é uma verdade. Então, se a gente for pegar uma dose de gin, uma dose de vodka, a quantidade de carboidrato é menor. Porém, tem que tomar cuidado porque sim, existe a caloria. E uma das coisas importantes dizer, 1 grama de álcool tem 7 calorias. Se a gente for pensar 1 grama de carboidrato, vai ter 4 calorias. Então, sim, o álcool por si só ele já é calórico. Né? Essas bebidas destiladas, a gente tem menos carboidrato concentrado, mas vai ter o valor calórico do álcool. E tem menos carboidrato nelas, né? Mas se você somar fruta, um refrigerante com açúcar, aí você vai ganhando. Aí a gente pode uma chegar tabela na altura. grande de calorias. Exatamente. E beber café ou fazer exercícios no dia seguinte, isso ajuda a cortar os efeitos do álcool? É mito ou verdade? Olha, isso é um mito. É mito? O que acontece? Não tem nenhum estudo que comprove os efeitos da cafeína numa ressaca. Né? Então, quando a gente tem um pós-consumo de bebida alcoólica excessivo, a gente fica mais cansado, fica mais sonolento. Então, a cafeína pode ajudar o paciente a acordar um pouquinho, ficar mais disposto. Mas não vai curar a ressaca de ninguém. E a atividade física? Esse eu acho que a gente tem que ter muita parcimônia. Então, assim, se eu tive um consumo alto, mas eu acordei bem, ok, você fazer sua atividade física de rotina. Mas se eu tô com aquela dor de cabeça, se eu tô nauseado, se eu acabei tendo algum vômito, alguma coisa, você já está desidratado pelo consumo do álcool, que acaba desidratando o organismo. Mas esses sintomas todos, num dia, por exemplo, como tá calor hoje aqui em São Paulo, a pessoa vai se esforçar muito.
Então, eu acho que isso pode ser mais prejudicial do que benéfico. O que ajuda é a água. O que ajuda é uma boa hidratação, uma alimentação muito leve, muito saudável no dia seguinte, recuperar e aí depois que tiver recuperado volta para suas atividades. E o que ajuda mais ainda é moderação, né? Na ingestão bom senso, alcoólica. sempre, com Isso vai certeza. fazer com que você não tenha aquela ressaca chata no dia seguinte. Temos perguntas enviadas pra gente também. Vamos lá. Existe algum alimento ou bebida que ajuda a melhorar a ressaca? A pergunta é da Ingrid Leite. Existe? Ingrid, existem algumas coisas que podem sim ajudar, né? Eu acho que além de pensar na ressaca, a gente pode pensar num pré. Então, se eu já sei que eu vou ter uma festa, algum evento, começar com uma boa hidratação no dia do evento já é super importante para deixar o seu corpo preparado. No dia seguinte, se acordar mais nauseado, começar com alimentos mais sequinhos, como uma bolachinha de água e sal, para esse estômago ficar mais acostumado, diminuir a dor do estômago. E aí, durante o dia todo, muita hidratação. Então, água de coco, isotônico, sucos de fruta, frutas que tenham bastante água, como melancia, melão. É super interessante para fazer esse organismo se reidratar. Proteínas magras. Então não vai num churrascão no dia seguinte. Hambúrguer não? Hambúrguer não no dia seguinte também, vamos em algo mais leve, porque esse corpo precisa se adaptar de novo à vida dele. O álcool ele é agressivo da mucosa gástrica, então no dia seguinte mais leve ajuda muito vocês a se recuperarem de uma forma mais tranquila. Existe uma proporção de água para bebida alcoólica durante a ingestão? Olha, o que eu sempre falo para o paciente é a cada dose um copo de água. Certo. Isso é importante porque a gente vai fazendo com que esse organismo se hidrate junto com o álcool. E de preferência do tamanho do copo que você está ingerindo, o dobro, né? É o o de dobro. água. Se eu tomei uma tacinha dessa, é uma taça dessa de água também. Exatamente. E segue o baile. Misturar gelo na bebida alcoólica diminui os efeitos no organismo? E colocar leite condensado ou açúcar no drink? A pergunta é da Karine Soares. Primeiro, o gelo. Karine, o gelo ele vai fazer o quê? Ele é água. Né? Então, se eu coloco o gelo na bebida alcoólica, ela vai derretendo, eu vou diluindo aos pouquinhos essa bebida. Então, pode ajudar. Não vai ser milagroso, mas ajuda sim. Então, vai diluindo essa bebida, você vai tomando mais lentamente. Geralmente, bebidas geladas a gente toma um pouco mais devagar. Então, isso ajuda sim. Tá? E o açúcar e o leite condensado? Não ajuda em nada. Muito pelo contrário, aumenta demais o valor calórico. Então, o leite condensado é super concentrado não só em açúcar, mas como em gordura. E o açúcar, fonte só de açúcar, né? O que vai acontecer? Vai chegar mais rápido esse alimento no intestino, vai dar maior pico de glicemia, então não é recomendado. O ideal é quanto menos açúcar tiver nas bebidas, melhor. Por que tanto se fala, né? Quando a bebida é docinha, é perigoso? É justamente por conta da glicemia? Porque quando ela é docinha, a gente tende a tomar mais rápido. Né? Quando é uma bebida mais forte, por exemplo, um uísque, a bicada é melhor, o gole é menor. Quando eu pego um coquetel, você nem sente. Nem sente, é docinho. E parece vai... suco. Exatamente, que é o perigo do saquê. Ele também tem aquele sabor leve, então a gente vai tomando muito mais fácil. Então a bebida doce, o problema é que a gente toma mais rápido porque acha que é mais levinha. E não é. Não. É verdade que misturar vários tipos de bebidas pode levar à embriaguez mais rápido do que se eu consumir apenas uma? A pergunta é da Vitória Soares. Vitória, eu acho que isso é muito de cada pessoa, né? O mais importante é o quanto de álcool foi consumido. Então, por exemplo, tem gente que tem o hábito de fazer uma dose de cachaça tomando com a cerveja e não sente nada. Tem gente que tem uma tolerância mais baixa e isso então pode dar. Não é uma regra? Não é uma regra. Não é uma regra. Em teoria, não há problema Não. em misturar as bebidas. Dependendo da quantidade é que vai ser o grande problema. Então, se eu tomar uma tacinha de vinho branco e depois passar para um vinho tinto, isso não vai gerar nada. Claro que se eu misturar muita coisa, eu vou aumentar o valor calórico de tudo, o valor alcoólico de tudo, e aí sim isso pode ser prejudicial e fazer com que suba mais rápido essa bebida. Ouvi dizer que quando vamos beber álcool, não podemos comer nas próximas 2 horas, pois é possível engordar ainda mais. Isso é verdade? A pergunta é da Leila Pérez. Leila. É verdade? Não, né? não. A gente já tem a caloria da bebida e vai ter a caloria da comida que ela vai ser igual. O mais importante é, se eu tive o consumo de bebida alcoólica, também não ir dormir, né, com o estômago vazio, porque senão pode baixar a glicemia. Então, ficar em jejum não vai fazer emagrecer ou deixar de engordar por causa disso. Quando eu não como e começo a beber, o que meu corpo entende? Ele pensa que tá vindo comida?
ele pensa que está vindo alguma coisa para ele. Então, Que é imagina calórica, mas não é nutritiva. Exatamente. Então cai esse álcool nesse estômago que está vazio, isso já faz com que a mucosa já fique um pouquinho mais irritada e vai descer muito mais rápido para a parte do intestino. Então a absorção do álcool vai ser muito maior nesses casos. Se eu tiver o alimento, eu tenho uma glicemia melhor e eu tenho um alimento que já foi para o estômago, já chegou no intestino, melhorando toda a parte hormonal, fazendo também com que a bebida alcoólica seja absorvida um pouquinho mais lentamente. Então, assim, ordem, né, no consumo de Sim. bebida alcoólica. Ou então dá para também beber comendo. Dá. E aí, cuidado só com o tipo de petisco, porque senão também... Senão essa lista Você fica já sem sabe. fim. Exatamente. E por que algumas pessoas ficam embriagadas mais rápido do que outras? A Paula Silva disse que ela toma uma caipirinha e já não se sente bem. Paula, na verdade isso é muito individual, cada um tem uma tolerância mesmo, né? Então, os homens tendem a ser mais resistentes às bebidas alcoólicas do que as mulheres, até pelo tamanho, a quantidade de músculo e de água circulante no corpo. As mulheres tendem a ser um pouquinho mais fracas. E se a gente fica um tempo maior sem beber e volta a beber, também essa tolerância já cai, né? Então é importante sempre respeitar o seu corpo. Se a caipirinha já te deixa um pouquinho mais alterada, vai para bebidas mais leves, toma mais devagar e pensa sempre como é que está a sua hidratação. Perfeito. Cíntia, nutricionista, muito obrigada. Obrigada viu? a Foi um você, prazer prazer foi recebê-la. meu. Espero que o pessoal de casa, né, tenha absorvido essa aula. Sim. E aí beba com moderação e aproveite a vida, Com né? certeza, é isso aí. O Instagram da Cíntia é @Cíntia_nutricionista. @Cíntia_nutricionista. Tem também o @Clínica IMEC. Perfeito. Muito obrigada, Cíntia. Volte sempre. Sim, obrigada.